A partir desse momento, vocês estão sendo gravados. Deixa eu silenciar isso aqui. Qualquer coisa que vocês disserem poderá ser usado contra vocês. Então, tome cuidado. Cadê minhas crianças? Fosse. Compartilhar minha tela. Bird. Estão vendo minha telinha, gente? Ou não? Do bom dia, ou eu compartilhei a tela errada? Sim. Sim? Então, beleza, vamos lá. Essa parte aí com bom dia, tem até uma corujinha bonitinha agora, né? Essa é a pauta, tá? A gente vai ver os aspectos das figuras 3D aí em geometria, tá certo? Basicamente só para a gente aprender Professor, Oi. eu tô vendo o Google. Eu também. Gente, aí eu compartilhei o negócio errado. Volta. Olha aí, ó. Aí vocês estão vendo? Tô. Pera aí, Whiteboard. E agora? Agora sim. Agora sim. Aí, tá a corujinha aqui do lado ó, de hoje pra vocês. Tá lá. Então, os aspectos da figura 3D, tá? Que a gente vai ver, basicamente só para a gente estudar no futuro aí o volume os volumes, né, das figuras, mas a gente só vai ver, em primeira vista, assim, né, o volume do prisma, certo? Vocês vão aprender, por exemplo, a gente precisa aprender o que é um volume, o que é uma figura em 3D, tá? Os aspectos dela. Vamos lá. Os aspectos das figuras 3D. Três dimensões. Beleza? Então, essa é a primeira coisa assim que vocês têm que notar. Quando a gente fala numa coisa em 3D, né, significa que eu tenho três dimensões. Então, é uma coisa assim, ó. Você teria um eixo Y, eixo X, eu estou em 2D, dá o plano, né, que vocês estão enxergando. Quando a gente fala no aspecto 3D, eu preciso puxar um plano a mais, ó, que nem aqui assim, ó. Aí eu puxo um Z, a gente tem três dimensões, né? Esse negócio muda. Aqui dentro, a gente começa a desenhar as coisas que têm volume, né? Você tem que dar noção, ó, de profundidade, certo? E essas características, vai ficar horrível aí meu desenho. Acredito que vocês são capazes de fazer uma coisa melhor. Mas eu quero só que vocês percebam que a gente tem três dimensões, né? Você tem comprimento, largura e profundidade. A gente tem essas três coisas, tá? E aí, a medida que é utilizada aqui dentro desses negócios aqui, ó, o que cabe lá dentro, a gente chama de capacidade e que é o gerado pelo que a gente chama de volume, certo? Que nem nas suas cabecinhas, dentro do seu corpo, a gente tem um certo volume, né? Massa, você pode olhar o volume do sangue, que é em líquido, e aí a gente tem esses aspectos, tá? O mundo 3D é onde a gente vive. O que tem do seu lado aí, provavelmente é tudo 3D. A gente representa as coisas em 2D, mas a vida é em 3D. Não sei se avisaram vocês. Inclusive, é a forma que a gente enxerga. E aí tem três coisas básicas aqui, né, que a gente coloca disso. Quais são essas três? Eu posso olhar os aspectos das figuras em 3D, que nem o primeiro que eu falei, que é de você aí, ó. É a massa, é a capacidade, é o volume que você ocupa no espaço, tá certo? E normalmente essa massa, a unidade de medida dela é em quilogramas, certo? Ou gramas, né? Esse K tem um prefixo, depois a gente vai ver o porquê. Massa, quilogramas, que é normalmente a medida, ó, eu vou colocar com uma barrinha aqui, quando a gente chama de sólidos.
Beleza? Sólido, né? Que é uma coisa maciça, assim, que é quando possui massa, como vocês, né? Se bem que hoje tem alguns que estão molengas aí, né? Assim, mas é normal. E aí a gente tem a outra medida, que nem eu falei do sangue, né? O líquido que você tem, aí seria o terceiro. Como é que a gente mede o líquido, vocês sabem? É o cubo, não é? Ou não? Quase. O cubo vai ser o próximo. Vai ser o último. Como é que a gente mede o líquido? Eu vou botar aqui, ó. Qual a unidade que a gente usa para líquido? Litro. Litros, né? E aí o que eu comentei, normalmente a gente usa aqui é litros, L, tá? E a principal referência que a gente tem dela é a água, né? Água, leite, qualquer coisa que seja um líquido, né? Quando eu falei aqui massa, é qualquer coisa que tenha de um sólido. Mas aí aqui a gente fala líquidos, né? Nesse estado físico, é em litros. Beleza? Uma dúvida? O principal que a gente usa é água. E o último, esse daqui eu vou colocar aqui primeiro, metros cúbicos, tá? Normalmente é o do espaço direto que você está fazendo. Ou seja, que nem aqui, ó, esse cubinho, a gente pode medir metros cúbicos, tá? Mas ele é mais utilizado quando você quer falar sobre tudo que cabe dentro desse sólido geométrico, tá certo? Tudo que está lá dentro. E normalmente isso é quando a gente tem algum tipo de ar, né? Quando a gente tem algum tipo de ar, ou quando a gente chama, como é que a gente chama? Ar, como é que é? Como é que é? É o estado, qual é o estado? É o gás, né? Gasoso. Tanto é que tá muito, né, tá na moda assim, infelizmente, tá, gente? Infelizmente tá na moda, que é os cilindros de oxigênio que o pessoal usa nos hospitais, o que a medida de quanto que cabe ali de ar, né, comprimido para a pessoa respirar, então é uma medida em metros cúbicos. Você tem um cilindro com 2 metros cúbicos, você tem um cilindro com 3, e a gente faz as contas, né? Eu nunca pensei que eu ia dar esse exemplo para falar sobre isso. Eu sempre falava do pessoal que mergulha, né, que você leva lá para baixo, mas olha os tempos, né? O que que eles fazem com a gente? Gasoso, tá, gente? Alguma dúvida sobre isso? Não. Não? Bom, então, e qual que é o outro aspecto agora das características, né? Eu falei sobre capacidade. E aqui embaixo vamos falar sobre as características que tem das figuras em 3D, tá? Quais são elas? Tem três que a gente precisa aprender bonitinho. E lembrando, essas características são para sólidos geométricos. Bonitinhos, né? Ah, professor, o que que é isso? Seu computador, que você está aí, é geométricos. Seu computador é um sólido geométrico, em tipo. O copo que a gente toma água é um tipo de um cilindro, é um sólido redondo, né? Mas pirâmides. Aqui nesse caso que eu estou usando, são coisas bonitinhas, né? Que a gente fala assim de sólidos, que são pontudos, pontiagudo, que tem todas essas coisas. E o pessoal agora vai ficar tudo doido com a atividade que eu acabei de postar. Mas vamos lá, tem algumas características. Quais são elas? Primeiro é o que a gente chama de vértices. Quem já teve geometria na escola já sabe isso aqui de cor e salteado. Mas quem não teve, a gente precisa aprender. Vamos ver se teve gente que teve já essa matéria. Qual que é o próximo? Arestas. Ah, teve gente que já teve. E o último? Teve duas aluninhas que eu sei que deveriam saber isso aqui de cor, que eu ensinei na escola. Aí vai. Qual é o último? Faces. Certinho. Aí, ó, tá vendo? Vocês já sabem.
né? Agora, quem nunca teve essa matéria, o que que significa os vértices? Os vértices são as pontas que a gente chama, tá? O que espeta, né? Que eu brinco assim com o pessoal, mas é o que dá, são os pontos, as quinas, tá certo? Pontas ou quinas dos objetos. Eu vou colocar dois aqui e a gente vai calcular juntos, tá? Arestas. Arestas são os lados, certo? Ou o que a gente chama das laterais. E o último, as faces. E eu tenho um sólido geométrico aqui que eu vou mostrar. Normalmente eu levo o cubo mágico, essas coisas para vocês verem. Mas aí eu vou passar agora aqui. E as faces, gente, é o que dá o formato, é a superfície. Ou, quando eu chamo assim, né, para ficar... não seria lateral, né, que a gente fala assim no caso das faces. É o que dá o desenho dela que fica. Ou você tem de frente um triângulo, um quadrado, né? Ou seja, é o que dá o formato dela. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer aqui, tá, gente? Mas aí eu coloco também para vocês eu visualizando. É que vocês conseguem me ver pequenininho, né? Que eu fico aí. Mas, enfim, deixa eu colocar um primeiro exemplo. Do cubo, certo? Deixa eu puxar um cubo aqui da internet, bonitinho. Imagens do Bing. Cubo, 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 cubo. Senhor, desculpa. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Pode ser um desses, aí. Vamos pegar o cubo mágico. Normalmente eu levo ele assim, pra vocês verem. Ele veio dois, ao invés de vir um. Mas tudo bem. Puxa aí, não tem problema não. Oxe, quero nada não. Vem cá. Pronto. Vamos ver. Quantos vértices tem o cubo quando a gente olha? Aqui ele está sendo olhado de frente e de trás, tá? Ele está nas duas perspectivas. É legal que a gente vai conseguir contar todos. Ó, um, dois vértices são as pontinhas, ó, tá vendo? Um, dois, três aqui. Percebam que esse vértice, ó, tá vendo que eu fiz em azulzinho lá no fundo? É esse vértice aqui, ó. Ah, não, tá lá embaixo, na verdade, que é o branco que tá lá embaixo. Tá? Vocês entenderam, né? Aí os dois que estariam vermelhinhos seriam para cá, ó, desse cubo. Só para vocês enxergarem todos os vértices, que ele tá de... Ele foi virado, né? Esse daqui. Foi, foi erro, Marco? Ou você quer mostrar alguma coisa aí? Foi erro. Então, esse cubo, gente, ele tem quatro coisas em cima, quatro vértices em cima, e quatro vértices embaixo, né? Que eles estariam por aqui, ó. Um, dois, três. E tem o último, ó, que tá lá no fundo, né? Que a gente não tá vendo. Mas seriam esses quatro aqui, ó. Que é o verde aí que tá para baixo do cubo mágico. Beleza? E aqui o vermelho estaria aqui, assim, ó, do cubo lá atrás. Ou seja, quantos vértices que tem o cubo? 8. 8 vértices. A gente chama de V. Alguém tem dúvida do que eu marquei? Do que eu fiz? Não. Não tem dúvida ou tem dúvida? Não entendi. Não, não tem dúvida. Tá, então são 4 pontinhos, né? A gente tem 4 em cima, são as pontas, tá, gente? As quinas. E 4 quinas embaixo. Vamos ver agora as arestas, tá certo? Arestas são os lados. Ó. Vou apagar agora essa parte dos pontos. E vou fazer só os ladinhos, tá? Em vermelho. O que que é o lado? É o que conecta duas arestas, ó. Tá vendo? Um aqui, ó, em cima. Dois, três. É o que, como se fossem os palitos de fósforo que dão o formato da figura. 4. Aí deitado a gente tem mais 4, ó, em pezinho agora. 5, 6, 7. Tem o oitavo lá no fundo. Aí fechando a figura. 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 arestas. Vocês conseguiram ver isso no cubo? Deixa eu pintar melhor isso aqui.
Ó, fazer 4 em cima. Certo? São os ladinhos. Eu vou fazer um em azulzinho, tá? As que estão em pezinha. 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a gente tem 8. E na base a gente tem mais 4. Fazer com preto. 6, 7, 8, 9. Beleza? Eu tenho 12. Alguém tem dúvida disso? 4 em cima, Não. 4 embaixo e 4 nas pontinhas. E as faces, quantas são? Alguém sabe? Do cubo? Lembra que a face está na lateral, ó, é a superfície. São 6, porque são 6 quadrados, né? Que dá essa área lateral, né? Se você for olhando assim. Você tem um quadrado de 9 quadradinhos aqui. São 6 cores, né? As 6 que estão sendo mostradas aí. Então são 6 faces. Beleza? Dúvidas alguém? Não? Exemplo 2. Vamos fazer com tetraedro. Tetraedro é uma pirâmide, tá, gente? De base triangular. Só que assim, quando eu mostro, eu tenho um tetraedro aqui, quando eu mostro para vocês é bem mais fácil. Não sei se está aqui nessa casa. Deixa eu pegar um mais bonitinho. Ah, ele fica meio feio aqui, ó, os desenhos dos tetraedros. Tetraedro sólido. É por isso que eu não gosto do Bing. Se eu acho mais algum termo tetraedro. Não. Tem só o povo construindo o tetraedro, mas não tem o tetraedro. Isso não me ajuda. Vou colocar esse mesmo aqui. Ele fica feio, ó, tá vendo? Meio que o desenho dele. Mas vocês têm que imaginar essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo girar para ficar mais fácil. Pra vocês enxergarem a pirâmide assim. Que eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem, ó. Isso daqui tá em cima. Vocês têm que imaginar como se essa ponta estivesse saindo do desenho. Conseguiram imaginar isso? Ela tá para cima. E aqui embaixo você tem um triângulo lá na base, ó. Como se fosse uma cabaninha. Só que a base é um triângulo. Conseguem enxergar isso? Vamos ver se vocês conseguem. Quantos vértices tem o tetraedro? 4? Certinho? Um em cima da barraca e 3 lá embaixo, certo? São 4. Quantas arestas tem? 6. 6, né? Ó, é todas as que estão pretinhas, né? Aqui. 1, 2, 3 e lá na base. 4, 5, 6. E quantas faces triangulares ela tem? 4. Não. 4, né? Um lá embaixo. 1, 2, 3, 4. Tem 4 faces. 4 triângulos, né? Que formam a superfície dessa figura. Deixa eu ver se o meu tetraedro está aqui. Tá. Ih, tá aqui não. Já levei. Vai ficar só assim mesmo. Vê se alguém tem dúvida. Professor, esses negócios eles se aplicam a todas as figuras, então, tipo, todo tetraedro tem isso daí? Ai, eu não consigo Isso falar mesmo. tetraedro. É isso mesmo. Todo tetraedro tem 4 vértices, 6 arestas e 4 faces. Tá bom, obrigada. De nada. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Não. Não? Deixa eu esperar então vocês terminarem de anotar. Quando eu puder voltar, vocês já me avisam. Deixa eu ver aqui no chat agora de vocês.
Ah, Jamile tá dando risada. Nossa senhora, 20 mensagens do povo desesperado aqui. Tirei 8 de 10. Errou uma, meu filho. Eu falei para tomar cuidado. Tem sim. Hum. E aí, turminha? Já terminaram? Posso voltar? Pode. Então, vou parar a gravação.